Seja bem-vindo a mais uma mensagem do canal da Comunidade Cristã em Monte Alegre. Esse canal ele tem o objetivo de levar a palavra de Deus ao seu coração, de trazer a revelação do Senhor na sua palavra para nos fazer ser guiados segundo ela. E essa responsabilidade cai sobre nós de estar trazendo a mensagem das boas novas, a mensagem que nos leva a nos arrepender de nossos pecados, a mensagem que nos leva de reconhecer a nossa condição e reconhecer a condição extraordinária de Deus sobre nossas vidas. Seja bem-vindo ao nosso canal, fique à vontade, seja ministrado por essa palavra, compartilhe, comente sobre essa mensagem, e que essa mensagem possa te abençoar em o nome de Jesus Cristo, Senhor. A paz do Senhor, amados irmãos. Por gentileza, irmãos, abram a Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, que tem uma mensagem muito importante. Fala assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém? Então, a palavra de Deus diz que não é bom que sejamos privados da graça de Deus. Nós precisamos aproveitar essa graça. E não podemos nos embaraçar com amarguras ou coisas do tipo. Nós precisamos aprender o ato do perdão, porque assim nós podemos louvar a Deus livremente. E mesmo que nesse momento de louvor, momento de adoração, ainda tenhamos alguma coisa que precisamos rever, com certeza o Espírito Santo vai nos revelar a melhor maneira de consertar as coisas. Amém. Tu és santo, maravilhoso, Rei de toda a terra. Tu és grande, Príncipe da paz, Senhor do universo, Jesus. Jesus, não há outro igual a ti. O meu coração é totalmente teu. Vou te adorar para sempre com todo o meu ser. Vou te adorar para sempre com todo o meu ser. Tu és santo, maravilhoso, Rei de toda a terra. Tu és grande, Príncipe da paz, Senhor do universo, Jesus. Jesus, não há outro igual a ti. O meu coração é totalmente teu. Vou te adorar para sempre com todo o meu ser. Não há outro igual a ti. O meu coração é totalmente teu. Vou
te adorar para sempre com todo o meu ser. Não há outro igual a ti, o meu coração é totalmente teu. Vou te adorar para sempre com todo o meu ser. Vou te adorar para sempre com todo o meu ser. Jesus, Jesus, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Querido, seja bem-vindo à comunidade cristã e nós temos uma mensagem para trazer ao seu coração com a temática O Culto ao Senhor. Aleluia! E principalmente em um tempo onde os cultos ficaram tão escassos, eu estou falando do culto público, o culto em nossos templos, eles ficaram tão escassos, eles ficaram ausentes em um tempo e por isso é importante que a gente aborde essa mensagem sobre o culto ao Senhor. O culto porque nós precisamos reavaliar nossos cultos, nós precisamos reavaliar nossa postura, até porque o tempo que nós ficamos em casa, nós avaliamos o quanto que cultuar o Senhor faz falta. Você mesmo sabe disso, mas para nós conversarmos um pouco sobre essa temática, eu quero orar e quero pedir orientação de Deus, que Ele nos ajude na pessoa do Espírito Santo, nos conduzindo em o nome de Jesus. Soberano Deus, maravilhoso Pai, ao Senhor honra e glória, ao Senhor toda exaltação, louvor e adoração, ao Senhor, só ao Senhor adorarás e só ao Senhor darás culto. Senhor, é a Tua palavra nos levando a entender que ela, Senhor, nos leva a cultuar o Senhor, a te dar honra e a te dar glória. E é isso que nós queremos fazer, é isso que o nosso coração palpita, é isso, Deus, que a nossa vida anseia. Deus, poder te dar, Deus, poder oferecer ao Senhor culto, adoração, louvor, elogios. Senhor, obrigado. E eu te agradeço, em o nome de Jesus, pela oportunidade de estarmos juntos, para a glória e louvor do teu nome. Amém e amém. Queridos amados irmãos, quando se trata de culto ao Senhor, na oração eu citei um texto que está em Mateus, capítulo 4, versículo 10, que Jesus, repreendendo a Satanás quando ele instigou a adorá-lo, Jesus se levanta e diz, mas também está escrito, arreda-te, Satanás, adorarás somente ao Senhor e só a Ele darás culto. É incrível que esse culto que nós damos ao nosso Senhor e Salvador, esse culto maravilhoso que nós prestamos a Ele, ele precisa ser entendido. E uma vez que nós entendemos esse culto, nós passamos a oferecer com mais sinceridade, oferecer com mais importância. Nós oferecemos o culto ao nosso Senhor. Afinal de contas, só a Ele darás culto. Bom, se nós vamos dar culto, então nós vamos oferecer alguma coisa. E o que nós oferecemos em culto? O que significa a palavra cultuar? Cultuar nada mais é do que reverenciar, do que se dobrar, do que prestar homenagem. Cultuar é dar a Deus a homenagem necessária. É um ato de oferecimento. E esse oferecimento em culto, em um momento de celebração, em um momento que nós reservamos para dar culto, em um momento que nós reservamos para
priorizar a ação de culto, é que nós precisamos entender o que é esse momento, para que serve esse momento, para que a gente possa dar o culto desejável, o culto em que o próprio Senhor Jesus falou quando ele citou um texto do Antigo Testamento. É incrível que a preocupação do culto, ela não é atual. A preocupação do culto, ela é muito antiga. E não só a preocupação do culto é antiga, mas quando as pessoas ofereciam, inclusive lá no tabernáculo, ofereciam as coisas diante de Deus, ofereciam as suas ofertas, aquilo nada mais é do que dar a Deus algo. Isso era um culto. A pessoa estava cultuando a Deus através de algumas ferramentas. E as ferramentas do Antigo Testamento eram ferramentas tão sérias, que levava, inclusive, o sumo sacerdote da época a oferecer apenas uma vez no ano aquilo que era a expiação por todo o povo. Mas essa expiação e esse culto oferecido a Deus, esse culto, essa homenagem oferecida a Deus, era tão séria que esse sacerdote se vestia a caráter e tinha uma curiosidade nas vestes dele, é que tinha nas suas orlas, tinha 70 pequenos sinos, que à medida que ele se aproximava do Santíssimo Lugar, esses sinos tocavam. E algo também tinha ali naquele momento, era que ele ia amarrado pela cintura com uma corda. Isso significava o quê? Que o sino representava a vida que ainda o sacerdote ainda tinha quando apresentava culto a Deus, e a corda seria para puxá-lo caso ele se encontrasse de forma indigna ao apresentar diante de Deus em culto. Imagine essa situação hoje. Mas o que nós estamos tentando trazer à reflexão hoje é como é que está o nosso culto. Quero ler o texto, eu quero ler ele de forma geral e nós não vamos entrar em detalhes, vamos apenas ver a preocupação, vamos ter apenas um olhar geral sobre a preocupação do apóstolo Paulo quando escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26 em diante, que diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Bom, e se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quanto mais 3, um por sua vez, e que haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres sejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em sua casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida, ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar,
e não proibais o falar em línguas. Mas faça-se tudo com decência e com ordem. Eu não quero entrar nos méritos do texto sobre a forma de como as línguas elas são construídas nos cultos, quanto às manifestações espirituais. Eu não quero entrar no mérito da mulher que precisa ficar. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas eu quero entrar no mérito da preocupação do apóstolo Paulo em trazer uma construção igual a essa para o culto. Sim, o culto ao Senhor. Em 3 capítulos antes desse, lá no capítulo 11, fala sobre a ceia do Senhor e ele indignamente fala: por que vocês ignoram esse momento tão especial que é a ceia? Vocês ignoram. E ele fala com tanta preocupação de que as pessoas estão banalizando o culto, banalizando os memoriais, banalizando a ceia. E como então nós devemos encarar hoje o culto baseado nos princípios elementares daquilo que o Senhor pode nos dar? Por incrível que pareça, primeiro, quais são os elementos que nós precisamos ter para compor o culto? O culto, ele precisa ser construído. O culto, ele precisa ser formulado de acordo com a Escritura. Porque, de certa maneira e de certa forma, alguns atores do culto, eles têm ocupado lugares de destaque em um momento que não pertence a eles, senão aquele que é o dono do culto, aquele que é o responsável de receber toda a honra e glória. Então, o primeiro passo que eu quero frisar sobre o culto ao Senhor é: o culto é para quem? O culto é para agradar quem? Os cânticos espirituais é para quem? Como é construído o culto? Para quem? Quem é o centro do culto? Quando nós partimos desse princípio de centro do culto, nós entendemos claramente que o Senhor é digno, como o nosso mestre falou: só a Ele adorarás e somente a Ele darás cultos. Nenhuma outra pessoa ou nada, objeto, nada deve tirar a supremacia do culto do nosso Senhor. Bom, agora, como que isso acontece às vezes? Infelizmente, o que tem acontecido na nossa sociedade é que o culto ele deixou de ser cristocêntrico e, de certa forma, ele está sendo agora antropocêntrico. Antropocêntrico, antro significa homem, cêntrico, centralidade, centro, objetivo. Então, o homem passou a ser o centro do culto. Os cultos, para muitos, é uma forma de apenas trazer a igreja para que a igreja esteja junta, para que a igreja possa congregar. Não é isso? E incrível que o texto que está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que deixa claro sobre a palavra congregar, que nada mais é do que estar juntos em nome de, juntos. Então nós estamos congregando, estando com uma finalidade, congregando para dar ao Senhor, congregar, estar juntos em nome do nosso Senhor. E esse estar juntos, às vezes nem sempre ela tem a ideia de culto. Nem sempre o estar junto ele tem a ideia de nós podermos reservar aquele momento para reverenciá-lo. Mas o que nós precisamos entender é que existe um momento de culto. Existe um momento em que nós reservamos para dar honra e glória ao nosso Senhor. E quando eu digo honra e glória, eu digo
expressões de culto. Agora, quais são as expressões de culto que nós devemos dar àquele que recebe o nosso culto? Primeiro, quando nós vamos ao culto, nós vamos com que objetivo? Nós vamos para receber a bênção, nós vamos para receber o milagre, nós vamos para ser ministrados, nós vamos... Qual é o objetivo de nós irmos ao culto? Bom, o segundo passo de nós entendermos o culto ao Senhor é entendermos que nós estamos dando ao Senhor. É incrível que no culto estamos oferecendo o nosso corpo de forma racional. Estamos oferecendo a Deus isso. Então é algo nosso para Deus. Então todos os utensílios, todas as ferramentas usadas no culto são para glorificar a Deus. Nós precisamos entender isso. Então nada no culto deve ser para o público que está lá. Nós não podemos criar espectadores no culto. O culto, eles não são para espectadores. Os cultos, eles são para que a igreja adore, para que a igreja cultue. Então, a ideia do culto é que nós possamos dar. Eu preciso dar o louvor. O cântico não é para me agradar, mas é para dar louvor a Ele. O cântico, a adoração é uma expressão dada para Ele e não para satisfazer os meus caprichos. Nós não somos o centro do culto. Nós não somos membros para glorificá-lo, para dar honra e para dar glória ao seu nome. Esse é a segunda ferramenta de nós entendermos um pouco sobre culto. Vamos falar sobre as ferramentas em si? Bom, uma delas é a oração. A oração, quando nós oramos a Deus, a nossa oração, ela precisa ser construída para glorificá-lo. A sua oração precisa glorificá-lo. A sua oração precisa exaltá-lo. Parece que nós vamos para a igreja no intuito de levar a nossa listinha de compras, querendo que Deus satisfaça todos os nossos desejos. É incrível, parece que o nosso culto, ele descaracterizou. Ele não pode. O nosso culto é culto ao Senhor. Eu tenho uma frase. A nossa maior experiência, ela deve ser produzida e construída dentro de nosso quarto. Ou seja, a nossa maior experiência com o Senhor, a maior, deve ser na nossa individualidade. A nossa coletividade, ela vai nos ajudar na nossa individualidade. Porque é muito fácil termos construções mediante a coletividade do culto público. É maravilhoso. Mas eu lhe pergunto, como foi esse período que você ficou em casa? Como foi esse período sem os cultos congregacionais? Como foi? Me diga. Você continuou fazendo os cultos? Você continuou cultuando a Deus mesmo só com sua família? Você sabe por que não? Você sabe por que você não conseguiu? Você bem que tentou, mas você sabe por que você fracassou? É porque nós precisamos sair da nossa coletividade para produzir um culto na nossa individualidade. Nós somos conduzidos por outros. Nós precisamos ser conduzidos pelo nosso Senhor para dar a Ele culto. Parece que nós somos motivados por qualquer outra coisa, menos pelo sacrifício de Cristo. Nós precisamos ser motivados pela grande esperança de morar com o Senhor, de encontrar com Ele nos ares. Qual é a nossa motivação de culto? Nós cultuamos a Deus por quê? Porque eu não quero ficar em casa domingo, porque eu gosto, porque isso me satisfaz?
O culto não é para satisfazer você. O culto é para dar glória e honra ao nosso Senhor. É isso que nós precisamos entender. O culto é para o Senhor. E quando nós louvamos a Deus, quando nós damos louvor a Ele, é para Ele. Então vamos entender, o louvor, se é para Ele, Ele precisa do quê? Ele precisa satisfazer as suas necessidades sociais e psicológicas. Você está passando por uma crise em casa e o hino que você recebeu lá na igreja mudou a sua vida? Querido, o culto não é para você. O hino não é para você, é para o Senhor. É uma expressão de adoração a Deus. É isso que nós precisamos entender. Então, por esse motivo, primeiro, o louvor precisa ser bíblico. Ele precisa ser bíblico. Por que bíblico? Porque é o nosso manual de fé e prática. Se é o nosso manual de fé e prática, então tudo que eu ofereço a Deus precisa estar do seu agrado. Ele precisa se agradar do meu culto. Então eu preciso dar algo que ele goste. E o que o Senhor gosta? Aquilo que está na Escritura. Então o hino precisa ser bíblico. O hino precisa ressaltar as verdades de Deus. Ele precisa fazer isso. As verdades de Deus, elas precisam construir e não satisfazer os meus caprichos. Eu fico pensando que alguns hinos evangélicos têm ao menos 2 sílabas que ao menos disserta ou constrói qualquer expressão de honra e de glória a Deus. Incrível que alguns hinos apenas falam do homem para o homem. Bom, eu não quero entrar no mérito ainda sobre o louvor em si, mas o louvor, quando eu digo louvor, irmãos, eu não estou falando da música agitada ou da música mais lenta, porque não significa que louvor é uma música mais que você bate palma e adoração é uma música mais lenta. Isso não tem nada a ver. Isso foi uma criação, foi uma construção sociológica para definir os 2 gêneros. Mas isso não tem nada a ver. A palavra louvor no grego significa elogiar. E você elogia o nosso Senhor de várias maneiras. Você dá louvor e você elogia. A palavra adoração no hebraico, ela tem mais o sentido de beijar a face. Ou seja, é de aproximação, de se curvar de fato. E esse se curvar de fato implica em nós entendermos que a nossa reverência, o nosso respeito, a nossa homenagem precisa ser claramente óbvia no nosso culto. Claro, precisa ser óbvia, porque eu não vou fazer nada que seja algo que eu vou interpretar. Não, precisa ser clara. Nos últimos versículos que eu li, daquela preocupação do apóstolo Paulo de como estava o culto, completamente desordenado, completamente fora de cogitação da proposta da igreja de Corinto, ele diz, o nosso Deus, ele é um Deus de ordem e de decência. O culto, ele precisa ser dado dessa forma para o Senhor. O culto, ele não é uma proposta de cânticos desordenados. O culto, as pessoas que cantam, elas precisam oferecer a Deus algo, o seu melhor não só com letras que o glorifique, mas que ela possa dar de todo o coração. Como fala aquele episódio de Salmos, capítulo 51, versículo 17. A expressão que Davi usa quando fala daquilo que Deus gosta. Deus gosta de um coração quebrantado e um espírito compungido. Mas às vezes nós não queremos cantar ou não queremos fazer nenhuma expressão de adoração por causa das pessoas. Mas ao mesmo tempo nós somos uma igreja.
Nós não estamos ali na nossa individualidade. Estamos nas nossas expressões individuais, mas somos uma igreja. E quando nós nos juntamos como igreja, naquele momento, nós prestamos culto como igreja. Isso é importante para a gente. Bom, no culto não tem pessoas em destaque. No culto não tem aquele que é mais e aquele que é menos. Os elogios, as palmas no culto têm que ser direcionadas. O culto ele é exclusivo. O culto ele é dado ao Senhor. E se é culto, então as expressões e as pessoas envolvidas, elas têm um objetivo. Você não faz um culto para agradar os visitantes. Vocês não fazem um culto para agradar as autoridades. Vocês não fazem culto para agradar algum pastor visitante. Culto não é para isso. Culto é para o Senhor. Culto não é para expressar um dia especial da sociedade, como o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia do Estudante, o Dia do Professor, o dia de qualquer classe que seja. Culto não é para isso. Culto é para o Senhor. É para Ele. É para dar glória a Ele. E quando nós entendemos que o culto é para Ele, então nenhuma expectativa criada no culto deve ser com intenção de promover condições às pessoas. Muito pelo contrário, a condição que deve ser promovida às pessoas é que elas ministrem o melhor culto possível. É verdade. E quando eu digo isso, o melhor culto possível, eu digo não só dela estar em culto. Ela estar em culto. Porque ela precisa, se é algo tão importante, ela precisa chegar no horário. Não é? Ela precisa. Se é tão importante, ela vai se programar para que ela fite os olhos no Senhor do culto. Para que ela promova esse momento extraordinário. Quantas pessoas vão ao culto, mas não ficam no culto? Ficam fora do culto. Com todo amor e carinho, essas pessoas não eram para estar lá, porque elas não foram cultuar. O que nós precisamos entender, principalmente nós hoje, a igreja de hoje, que estamos tanto tempo em casa, sem o culto, que ele fez falta, mas ele fez falta por quê? Porque isso te faz falta ou isso faz falta por causa de Deus? É por sua causa ou é por causa de Deus? Você quer cultuá-lo ou você quer se sentir bem? Nós precisamos entender isso para que quando a gente voltar, ou muitos já voltaram aos cultos, nós precisamos fazer grande reflexão aos cultos. Afinal de contas, dar culto a Deus é algo extremamente importante. Muito importante. Ao ponto que o Antigo Testamento é apenas sombra daquilo que ia se revelar o Cristo. As sombras que trariam para a gente a condição macro. Exemplo. A glória que estava na primeira casa era pequena, comparada com a da segunda casa. Vocês percebem a glória que era lá no Santo dos Santos? Um homem, apenas um homem entrava uma vez por ano e com restrição. Hoje, a casa é você. Mas, ao mesmo tempo, lá tinha uma preocupação imensa no culto. Hoje você é a casa. Hoje você é a expressão de culto. E como é que está sendo dada? Nós precisamos entender isso tudo, queridos. Eu trago isso como grande preocupação, até porque a comunidade cristã em Monte Alegre só vai iniciar os seus cultos agora nessa outra semana. Vamos iniciar os cultos
entendendo essas grandes verdades, sabendo que o culto é para o Senhor, não é para agradar a juventude, não é para agradar os senhores e as senhoras, não é para promover animação. Nós não somos daqueles que entrete as pessoas. Nós não estamos aqui para entreter ninguém. Nós não estamos aqui para manter membros de igreja, mas salvos em Cristo Jesus. Pessoas que entendem o compromisso de dar um culto à altura daquele que recebe o culto. Quando nós entendemos isso, queridos, amados irmãos, nós nos arrumamos para o culto de forma decente. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós nos preocupamos de como vai ser construído a forma de como os meus filhos eles vão se comportar. Quando nós entendemos isso, nós fazemos algumas práticas até antes do culto para que no culto eu reserve total atenção para o meu Senhor em culto. Todas essas coisas caem exatamente daquela perspectiva. O texto bíblico traz essa reflexão. É importante. O culto é extremamente importante. Mas eu quero, agora no final, eu quero ressaltar algo. Como foi o seu culto durante esses meses que você ficou em casa? Você teve a oportunidade de reunir com sua casa. Você teve a oportunidade de cultuar o Senhor, mesmo na simplicidade do seu lar, com um coração desejoso, com lágrimas nos olhos, com a palavra sendo expressada, com os cânticos sendo ministrados. O que você fez? Isso mostra se, de certa forma, você não produziu cultos na sua individualidade, retorno essa reflexão, é porque você precisa amadurecer mais para dar a Deus um culto à altura. Por isso que eu incentivo, mesmo que tenha o culto na igreja aos domingos, às terças, ou qualquer outro dia da semana, por favor, continue perseverando no seu culto doméstico. Continue perseverando em cultuar a Deus na simplicidade da sua casa, mas ao mesmo tempo na integridade do seu ser. Comece a fazer isso, dê honra e glória ao Senhor nos momentos de sua vida. Bom, o nosso culto e a nossa expressão e a nossa ação diante de Deus, ela deve ser contínua. Você sabe o que diz em Romanos capítulo 12? Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É incrível que o culto dado ou expressado pelo apóstolo Paulo nessa carta é o culto da expressão de vida, culto racional, o culto quando eu entendo, o culto quando há uma construção da igreja. A igreja ela precisa entender claramente que o ato de cultuar ela parte do princípio do entendimento, parte do princípio da edificação, parte do princípio da honra, da glória. É isso que nós precisamos entender. O culto, essa expressão de culto, eleva a pessoa a buscar sempre agradar a Deus, ou seja, buscar sempre a sua vontade. E eu quero deixar mais uma coisa. Quando se trata de dar ao Senhor culto e promover essas expressões, vocês lembram daquele episódio que Jesus estava comentando que uma pessoa, era no sermão, se eu não me engano, Sermão da Montanha,
ele diz que quando você for apresentar a sua oferta, você deve perceber se tem alguém com alguma coisa contra você. Se tiver, deixe a sua oferta sobre o altar e depois te reconcilia com esta pessoa e então volta e apresenta a tua oferta. O que nós entendemos é que até o nosso culto ele precisa ser uma expressão de sinceridade e verdade. Com Deus não tem como nós fazermos dupla personalidade. Com Deus não tem uma máscara para esconder as nossas verdadeiras intenções. Porque alguns jovens, eles vão com intenções maliciosas. Algumas pessoas vão com intenções maliciosas, mulheres olhando roupas das outras e em tantas coisas que há um absurdo em um momento tão célebre, de tanta honra e de tanta glória que deve ser dada ao nosso Senhor e Salvador. Ou seja, prestar culto, esse culto, ele deve ser construído com integridade, com sinceridade de coração. Então, cuidado com o que você está oferecendo em culto a Deus. Isso é importante, isso é extremamente sério. Irmãos, finalizando a mensagem, eu quero fazer o texto que está no versículo 40 do texto que já foi lido de 1 Coríntios, capítulo 14. Ele diz: mas faça-se tudo com decência e ordem. Não apresente um culto de qualquer jeito. Cultue com integridade. Não apresente de forma de qualquer jeito. Não faça dessa forma. Vá para o culto de forma decente, com ordem, com respeito, com reverência, com integridade. O nosso Senhor merece muito mais do que o juiz dessa comarca. O nosso Senhor merece muito mais do que o governador deste estado. O nosso mestre merece muito mais do que o presidente da República. O nosso respeito e a nossa honra. Dar a César o que é de César. E vamos dar a Deus o que é de Deus. Lembra desse texto? É exatamente a grande construção que nós precisamos fazer. Amém? Que o Senhor te conduza a um culto, não à altura, porque nós nos esforçamos para dar a Deus e nós não chegamos à construção da sua divindade, mas que você possa, com sinceridade, produzir um culto a Deus. Amém? Te espero, irmão querido, dia 6, agora, domingo, próximo domingo, dia 6, lá no templo, ali na José de Alencar, entrando na rua depois da Etepa, entrando na segunda quadra à esquerda. Tá bom? Eu te espero lá, que Deus te abençoe grandiosamente. Vamos cultuar a Deus de forma que Ele seja glorificado. Vamos cultuar a Deus dando honra e glória a Ele. Então eu te convido, vamos cultuar a Deus juntos para a glória e honra do Senhor. Amém? Mas se você tem a sua igreja, louvado seja Deus, cultue lá. Né? Faça um culto à altura do Senhor aonde você estiver, seja na sua igreja, na sua casa, aonde você estiver, em nome de Jesus Cristo. Não esqueça de compartilhar a mensagem. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para que você tenha sempre à sua mão as mensagens novas que a comunidade postar. E que o Senhor abençoe de uma forma maravilhosa. E eu quero deixar o adendo até para a nova mensagem que nós vamos postar. A próxima mensagem do canal, que já vai ser construída no templo, nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo, né? O selo pelo qual nós somos conduzidos, o selo pelo qual nós somos guiados. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.